passado dela, e é isso que eu vou tentar passar para vocês, né? No passado das organizações, elas tiveram muitos pontos de contato. Porque no passado, a Ordem Rosa Cruz ela não era uma ordem, assim como a maçonaria também não era. Né? Elas não eram instituições, elas eram movimentos. Né? Então, eu começo com uma frase de um grande Rosa Cruz, o Goethe: quem então terá casado a rosa e a cruz? Né? Num dos textos dele. Em 1614, surgiu na Alemanha um manuscrito chamado Fama Fraternitatis. Tá? Foi uma sequência, né? Ali no início do século XVII. Então, Fama Fraternitatis, o Confessio Fraternitatis no ano seguinte, 1615. Em 1616, as núpcias químicas ou casamento alquímico de Christian Rosenkreuz. Né? Em 1617, Michael Meyer escreveu Silentium Post Clamores, após aplausos, silêncio, onde ele atribui, né, porque esses primeiros manifestos, o Fama Fraternitatis, o Confessio Fraternitatis, as núpcias químicas ou o casamento alquímico de Christian Rosenkreuz, eram textos absolutamente simbólicos. Né? Não eram textos que falavam sobre uma organização ou sobre um movimento. Eles falavam sobre hermetismo. Nós vamos ver um pouco mais adiante. Mas em 1617, o que o Michael Meyer ele escreveu nesse após o aplauso de silêncio? Que havia um movimento, né, um Rosa Cruz, cuja origem remontava aos antigos egípcios, às tradições brahmanes, aos mistérios de Eleusis, à Samotrácia, aos persas. Né? Em 1618, esse escritor Ennius Agnostus, né, ele escreveu Le Bouclier de la Vérité, a égide da verdade, onde ele diz que a Rosa Cruz nasceu no período adâmico e depois foi passada por Moisés, Salomão, etc. Isso é um comportamento que teve nesse passado da Rosa Cruz e que teve posteriormente também na maçonaria. Né? Na migração da maçonaria operativa para especulativa, os codificadores, né, dos landmarks, etc., eles também, né, se vocês pegarem o livro do pastor James Anderson, né, a Constituição de Anderson, ele remonta a maçonaria ao Jardim do Éden. Né? Então, esse processo simbólico de trazer uma tradição para o início dos tempos, ele pode ter começado aqui, né, no começo do século XVII. Agora, de concreto, né, o que nós temos, já que esses primeiros 3 manifestos, eles são apócrifos, o de 14, 1615, 16, eles não têm autoria publicada, e eles não falam do movimento em si, eles apenas falam simbolicamente de um processo iniciático Rosa Cruz. Né? Mas como que a gente vê o símbolo Rosa Cruz além do nome? Ele está ligado ao protestantismo. Poucos Rosa Cruzes, inclusive, né, que quem não se dedica a estudar esse momento histórico não entende isso. A Rosa Cruz ele foi um símbolo, esse selo que está aqui na parte superior, ele era o selo do Martinho Lutero. Né? O Martinho Lutero ele nasceu em 1483 e morreu em 1546. Né? Então, mas ele representava alguns atributos de reinvenção, né, de ressignificação do cristianismo. Isso que foi a tentativa da reforma. Né? E ele era da Alemanha. Os manifestos Rosa Cruz, aqueles primeiros, também foram na Alemanha. Aí, do protestantismo, houve a contra-reforma, né, da Igreja Católica, e houve, então, uma reação à contra-reforma. Os protestantes não iam ficar parados, né? E a Rosa Cruz volta a aparecer nesse momento através do St. George, né? O São Jorge, aquele do dragão, né, que a gente conhece hoje como o do dragão,
Mas o São Jorge ele defendia a realeza britânica da dinastia Tudor, e a utilização desse símbolo foi muito interessante também nesse momento histórico, que mostrava um fortalecimento do protestantismo. Agora, quando a gente está falando então do protestantismo, que é do século anterior, né? Por que essa ligação com o Rosa Cruz? Por que provavelmente, um século depois, foram resgatar esse simbolismo? Por causa do hermetismo, né? Nós estamos saindo da Idade Média, né, e iniciando o Renascimento. O Renascimento, a busca do mundo da sabedoria clássica, antiga, né, houve um neoplatonismo em que se buscou diferentes manifestações para a natureza humana e divina. O hermetismo ele andou de mãos dadas com um lado muito forte do cristianismo, né? Por exemplo, o Pico de la Mirandola, que escreveu um ensaio sobre a dignidade dos homens, e ele foi ele era um pensador, um monge, ele que transformou a cabala hebraica em cabala cristã. Quando a gente vê hoje aquelas árvores da vida, os sefirotes, aqueles reinos de Malkuth, Shorma, tudo aquilo não existe naquela configuração na cabala hebraica. Já é uma versão da cabala cristã. Então, o que eu estou querendo dizer? O hermetismo ele tenta pegar elementos cristãos, né, e juntar com aquilo que havia, ainda não recebi esse nome, mas que hoje nós entendemos por esoterismo. Uma nova forma de tentar entender o universo. O hermetismo ele parte de uma sequência de emanações, onde níveis de realidade espirituais eles podem se converter em materiais e vice-versa. Essa é uma definição para o esoterismo. Uma vez que existem diferentes mundos ou níveis de realidade de consciência, é natural que haja experiências específicas em cada um deles. E quando eu estou falando de esoterismo aqui, não é aquele esquizoterismo que a gente vê, que foi muito comum no final do século XX, com aquele movimento do New Age, né, da nova era, onde você misturava Buda com gnomo, com Exu, com qualquer coisa, né? É algo que não é material, é algo espiritual. A nova era colocava tudo num grande balaio. Não é esse tipo de esoterismo que a gente está falando aqui. Nós estamos falando de uma forma de enxergar o mundo que, naquele momento, né, do Renascimento, ele trabalhava com esses conceitos aqui, ó, de magia natural e magia iniciática. O que são esses dois conceitos que o hermetismo propõe? A magia natural é aquela onde se exerce domínio sobre o mundo material objetivo, onde você controla as coisas. E aí você tem, por exemplo, a alquimia, onde o alquimista ele tentava, de verdade, transformar metais em ouro. Ele usava sangue, esperma, flores, folhas, minerais. Ele usava elementos da natureza, tentando transmutá-los em outros elementos. Há quem diga que a partir daí começaram algumas tendências que mais para frente se tornariam a química, né? Não vou entrar nessa discussão, porque tem uma discussão teórica acalorada sobre isso. Mas você tem, ao mesmo tempo, a magia iniciática, que é aquela onde se exerce o domínio sobre o próprio indivíduo, onde a verdadeira alquimia ela não é de transformar o chumbo em ouro, é de transformar o ser num ser superior, né? Não se tornar um espírito, mas ele se tornar espiritualmente superior, né? Um trecho do poema Iniciação, de Fernando Pessoa, que não foi nem Rosa Cruz nem maçom, mas flertou com os dois movimentos,
o poema Iniciação ele começa com iniciação e termina com neófito, não há morte. Esse é um grande sentido do hermetismo, da alquimia, porque quando ele propõe essas duas manifestações, né, o que ele está começando a indicar para aquele momento? O processo iniciático. O processo iniciático ele começa a ser estabelecido ali. E vamos lembrar que no princípio da nossa organização maçonaria, quando nós estávamos no período operativo, não existia iniciação. Né? Você existia uma recepção, você era recebido maçom. Por quê? Porque você não tinha nem mesmo ritual. Né? Você não tinha o conceito que nós temos hoje de formar loja ou o conceito de ter um templo dedicado. Isso não existia. Isso passou a existir depois. Então, esse conceito de iniciação, ele surgiu com o hermetismo. William Shaw, e a maçonaria, existem, entre os historiadores da maçonaria, tem duas grandes vertentes sobre o início. Uma vertente diz que a maçonaria ela é originária das antigas guildas. Outra corrente diz que não, que existiam as guildas, mas a maçonaria, pela especificidade dela, nunca chegou a ser uma guilda, porque a arte de construir era uma coisa completamente diferente da arte de cortar cabelo, de construir barco, etc. Então, a especificidade da construção fez com que não houvesse um comportamento de guilda. Mas, de qualquer uma das duas linhas, supõe-se que o movimento nasceu na Alemanha e depois foi para a Inglaterra. Mas, ao chegar na Inglaterra, a maçonaria operativa ela foi também para a Escócia, né? Interligados ali, só que tomaram rumos distintos, só depois se reencontraram. Né? Até 1600, por exemplo, a maçonaria na Inglaterra ela tinha 1 grau só, enquanto que na Escócia já tinha 2. William Shaw, que foi um maçom operativo escocês, no início dos 1600, ele começou a introduzir o hermetismo na maçonaria. Então, todo aquele conteúdo iniciático, hermético, alquímico, que veio, né, daquele movimento Rosa Cruz, quando ele começou a ser, antes mesmo, né, da publicação dos manifestos, como já se falavam, e que as pessoas que queriam se reunir sob sigilo se reuniam sob a rosa. Então, já tinha, quase 100 anos antes, o simbolismo da rosa e da cruz com o Lutero, com a Reforma Protestante, esses elementos começaram a ser incorporados. Né? E aí, os manuscritos Rosa Cruzes, um novo ímpeto a esse hermetismo que William Shaw começou, ele passou a configurar um novo modelo de maçonaria. Ainda não era maçonaria especulativa, mas já era maçonaria sociedade secreta. Já era maçonaria que começava a ter uma distinção entre aquele que constrói e aquele que constrói e é maçom. Tá? Então, nesse momento, a gente pode afirmar sem medo de errar. E isso é pacífico. Alguns historiadores, eu tenho 2 na minha bibliografia, que eles divergem sobre a influência do William Shaw, mas qualquer que seja a divergência, eles são unânimes em dizer o movimento Rosa Cruz influenciou a maçonaria com seu hermetismo. Isso mais para frente vira os graus filosóficos, tanto do rito moderno quanto do rito escocês. Rito moderno ainda é chamado de rito francês, né? Tanto do rito francês quanto do rito escocês. Então, nesse movimento de influência com o hermetismo é que se começa a ter, por exemplo, né, esse trecho ali de cima, pois nós somos irmãos da Rosa Cruz, podemos ter a palavra do maçom e a segunda visão. Isso era de um texto chamado As Musas, de Adamson, um sobrenome desconhecido, publicado em 1638. Quando ele está falando irmãos da Rosa Cruz, o que ele está querendo dizer? Uma fraternidade invisível.
Quando ele fala segunda visão, ele está falando de ver o invisível. E quando ele está falando de palavra do maçom, o que ele está querendo dizer? O reconhecer, ver, entre aspas, ver o irmão. Como eu reconheço o irmão? É nesse momento ali no começo do 17 que se começa a ter os processos de identificação e a recepção na maçonaria começa a se tornar iniciação na maçonaria. Então, aí nós vamos ver o quê? Que do século XVII ao XVIII, hermetismo, Rosa Cruz, alquimia e todo o simbolismo, toda a carga simbólica do final do Renascimento se uniram ao iluminismo que estava nascendo. Então você vê ali Francis Bacon fundando a Royal Society, né, a Academia de Ciências da Inglaterra, um político, né, um filósofo, e ele abrindo o método científico naquele momento. Os interesses científicos, o culto à amizade e a sociabilidade que o iluminismo trouxeram, não mataram esse hermetismo que já estava chegando na maçonaria. Tanto que por volta de 1730, quer dizer, já no século XVIII, que é criado o grau de mestre. Né? Cerca de, arredondando, né, uns 50 anos antes da Grande Loja Unida da Inglaterra, que se cria o grau de mestre. Em uma bibliografia minha, que eu não localizei, eu devo ter emprestado e acabei não registrando. Tem até o momento em que o grau de mestre, o autor, né, que eu sem o livro não vou lembrar o nome, mas ele especifica isso. Olha, o grau de mestre ele foi criado exatamente por aqueles que vinham estudando o hermetismo Rosa Cruz e que sentiram a necessidade de um grau voltado à espiritualidade. E a partir daí, né, que os graus filosóficos depois, né, ainda no século XVIII, começaram a existir. Aí falando de ordens Rosa Cruzes maçônicas, nós vamos ver, e quando eu falo ordem Rosa Cruzes maçônicas, eu estou falando realmente de organizações de maçons que faziam estudos Rosa Cruzes. Então, em 1710, surgiu em Nuremberg, na Alemanha, pela fundação de Samuel Richter, a Fraternidade da Rosa Cruz de Ouro. Em 1749, Philippe Le Bon, em Frankfurt, criou a Sociedade Rosa Cruz Áurea. Em 1760, em Estrasburgo e em Lyon, né, já estamos falando aqui de território francês, apareceu a primeira referência ao grau Rosa Cruz na maçonaria. Tá? Já tem ali referência em rituais ao grau Rosa Cruz. Em 1767, uma nova ordem, criada por Carl Friedrich von Koppen, arquitetos africanos. Ele criou isso na Prússia. Quando ele fala de africano aqui, ele está se referenciando aos egípcios, porque era uma ordem de hermetismo que tentava resgatar um simbolismo do Egito. Isso foi uma coisa um pouco inédita para o movimento. Tá? Em 1776, a Ordem da Rosa Cruz de Ouro do Antigo Sistema, esse era o nome, fundado em Berlim por esse irmão nosso, Johann Rudolf von Bischofberger. Acho que é isso. Essa ordem, que a partir do ritual dela, que foram criados o grau de Cavaleiro Rosa Cruz, sétimo e último do rito francês, de 1786, e 18º do rito escocês antigo e aceito, que foi criado um pouco depois. Né? Então, aí, do 18, nós vamos para o século XIX, onde nós tivemos um florescimento Rosa Cruz. Né? Em 1842, Sir Edward Bulwer publica Zanoni, é um livro que tem em português, eu não sei se ele tem edições novas, né? Mas em sebo, acho que é uma história bem interessante, é um conto místico, né? Ele conta a história de 2 Rosa Cruzes do século XVIII que sobreviveram, só eles tinham a tradição Rosa Cruz e eles precisavam, então, iniciar outros Rosa Cruz. Em 1866, Robert Wentworth Little, que era tesoureiro da Grande Loja Unida da Inglaterra,
ele funda uma ordem paramaçônica, é como se for, não é bem uma paramaçônica, é como se for, é que na Inglaterra é diferente do que a gente faz aqui no Brasil, ou mesmo nos Estados Unidos e França. A Inglaterra, existe, por exemplo, lá o Supremo Conselho do Rito Escocês, mas ele é pequenininho, poucos maçons ingleses fazem rito escocês. A tradição deles é fazer os graus acima do rito de York, né? Mestre da Marca, Nauta, eles têm 13 ordens para maçons. A Síria é uma delas. Só mestre maçom cristão pode ser admitido na Síria, né? E essa Societas Rosacruciana em Anglia, depois ela também ela existe também na América, no Canadá e na Austrália. Me informaram que na gestão aqui do nosso grão-mestre Cláudio Roque Bueno Ferreira, então grão-mestre do GOSP, que essa ordem chegou aqui no Brasil. Eu tentei checar, não consegui, não sei se ela efetivamente foi trazida ou não, né? Ela não é herdeira de nenhuma ordem Rosa Cruz, mas ela foi constituída no seio da Grande Loja Unida da Inglaterra justamente porque esse irmão ele achou vários documentos Rosa Cruzes antigos na biblioteca da Grande Loja Unida da Inglaterra e ele montou um grupo de estudos que virou essa ordem, que funciona até hoje, e para estudar os textos herméticos do Rosa Cruz. O interessante é que essa ordem, ela estruturou os ensinamentos Rosa Cruz em 9 graus. Começa do Adeptus Menor e vai até o Profeta. Esses 9 graus são os 9 graus iniciais hoje da Ordem Rosa Cruz Amor, da tradição Rosa Cruz aqui no Ocidente, né? Vou falar nisso mais ao final. Então, aí nesse momento, o que é? Uma organização maçônica que, sem ser Rosa Cruz, mas estudando os Rosa Cruzes, acabou influenciando a Ordem Rosa Cruz a partir dali. Em 1887, foi fundada a Ordem Hermética do Alvorecer por William Wynne Westcott, que retomou a prática de magia. Nela foram iniciados o escritor inglês William Yeats e o Aleister Crowley, né, famoso, foi traduzido pelo Fernando Pessoa, ficou louco. Depois ele saiu da Ordem Hermética e fundou uma outra organização, etc. Em 1893, foi fundada a Ordo Templi Orientis. Em seguida, ela estava fraquinha no início, ela foi reanimada por Theodor Hels, que foi dirigente alemão daquela Societas Rosa Cruz em Anglia, para ser uma academia maçônica sobre a Rosa Cruz. Então, na definição dela, constava isso. Vai ser uma academia maçônica sobre a Rosa Cruz. Só Rosa Cruz eram iniciados. Tá? Aí chegamos ao século XX, que é o século da consolidação, né? Em algum momento do final do século XX, não existe o registro disso, foi criada uma Rosa Cruz de Toulouse, ou Ordem Cabalística da Rosa Cruz, por Josephine Peladin, que ela não era maçônica, ela não era estruturada, ela era um pequeno círculo de adeptos que transmitiam os ensinamentos e iniciavam, né, na tradição Rosa Cruz aqueles que eram escolhidos. Tá? Em 1912, membros da Sociedade Teosófica, que tinha sido fundada por Helena Petrovna von Blavatsky, fundaram, dentro da Sociedade Teosófica, a Ordem do Templo da Cruz Rosada, que ela não resistiu à Primeira Guerra Mundial e se encerrou. Mas lá dentro, um dos braços direitos da Blavatsky era um alemão chamado Rudolf Steiner, que ele bebeu do rosacrucianismo lá na sociedade e fundou uma sociedade antroposófica baseada nos princípios que ele aprendeu com o estudo Rosa Cruz, né? E esse pessoal da Sociedade Teosófica, eles eram muito ligados à maçonaria feminina, à maçonaria mista, né? E é por isso que a gente, dentro da maçonaria regular, até não tem muito estudo sobre isso, porque nessa época, no começo do século XX, já era forte os direitos universais, que é uma organização maçônica mista, né?
Em 1915, foi fundada nos Estados Unidos a antiga e mística Ordem Rosa Cruz por Harvey Spencer Lewis. A partir daí, né, quando nós estamos aqui falando desse começo do século XX, houve cisões a partir da morte. Né? Nós tivemos outras organizações que existem até hoje, mas elas são todas pequenas. A Ordem Rosa Cruz, hoje, quando a gente fala Ordem Rosa Cruz, é quase que de imediato se associa com a antiga e mística Ordem Rosa Cruz. Eu não trouxe muitas informações da Ordem Rosa Cruz aqui, eu combinei falar com ele por 30 minutos, e mais do entrelaçamento histórico. Né? Hoje, não existe entrelaçamento entre a Ordem Rosa Cruz e a MORC. Dentro da MORC, funciona, desde 1984 no Brasil, uma outra ordem chamada Tradicional Ordem Martinista. Essa Tradicional Ordem Martinista é uma ordem de misticismo cristão. A MORC, ela não é uma ordem de misticismo cristão. A MORC, ela tem um processo ritualístico que, diga-se de passagem, foi influenciado pela maçonaria. Né? Então, eu acho bonita essa dança. Lá no começo, o movimento Rosa Cruz, ele influenciou a maçonaria. Aí a maçonaria ela cresceu, o movimento Rosa Cruz ele submergiu. Quando chega agora no século XX, a Ordem Rosa Cruz volta, né? O movimento Rosa Cruz volta através da antiga e mística Ordem Rosa Cruz, revestida com símbolos maçônicos. Né? Então, se no passado a MORC ela emprestou, né? Ela cedeu hermetismo, conhecimento hermético, alquímico, místico, esotérico para a maçonaria, agora no retorno, a maçonaria ela forneceu um conteúdo simbólico muito forte. Então, quando a gente vê uma reunião ritualística da Rosa Cruz, por exemplo, você tem um mestre que seria o venerável no Oriente, né? Você tem os 3 degraus para atingir o Oriente, você tem, não afeta muito a nós do rito moderno, né? Mas você tem no centro do templo um altar triangular, né? Que no rito escocês, eu não sei se no rito escocês ainda é, porque o rito escocês está mudando, mas nós temos ritos aqui no Brasil que o altar não fica lá no Oriente, ele fica no centro do templo, né? Então, lá na MORC também é assim. Você tem o uso da espada para determinadas consagrações. Isso tudo, a maçonaria... O próprio avental Rosa Cruz foi desenvolvido a partir do avental maçônico, porque no passado os Rosa Cruzes não usavam aventais. Né? Então, o que aconteceu? E hoje, quando... Por exemplo, minha loja do Rito Moderno, quando nós recebemos por filiação alguns irmãos que queriam... eu queria vir aqui, eu queria mais misticismo. Eu falo, irmão, vai para a Rosa Cruz. Ou vai para um rito teísta. Né? Mas o rito moderno ele tem outra pegada. Agora, se você quer algo mais ritualístico, no sentido de descobrir os elementos egípcios, caldeus, etc., da tradição antiga, aqui, neste rito, pelo menos, não é o lugar. E na maçonaria, é muito multifacetado. Né? Porque tem muito achismo, tem pouca pesquisa, então fica complicado você saber realmente o que é o quê. E aí eu costumo recomendar, quem gosta de ritual vai para a mão. Agora, o que eu diria hoje no que se consubstancia você ser um Rosa Cruz nos dias de hoje? Né? Por que um maçom precisa ser Rosa Cruz? Não. Um Rosa Cruz precisa ser maçom? Não. São dinâmicas diferentes. Né? A antiga e mística Ordem Rosa Cruz, em alguns aspectos, ela é muito mais aberta do que a maçonaria. Por exemplo, qualquer um pode entrar, não tem sindicância. Você preenche a ficha, pagou a trimestralidade, você é membro. Admite mulheres. Né? Não está preocupado com a sua condição socioeconômica, não está preocupado com definição de gênero, de sexualidade. Então, ela é completamente aberta. Né? Em compensação, é uma ordem com uma centralização que, para nós maçons, seria impraticável. Então, por exemplo,
nós temos um dirigente mundial, é o Imperator, né? Ele é o dirigente mundial. No Brasil, Brasil, Portugal e alguns países da África, nós temos um grande mestre, que é o brasileiro, Hélio Moraes e Matos, em Curitiba, que as grandes lojas são por idiomas. Então, é a grande loja de língua portuguesa. Tá? Então, é Brasil, Portugal e alguns países da África. Então, a centralização não tem eleições. Não tem eleições. Quem escolhe o grande mestre de um país é o Imperator. Quem escolhe o Imperator são os grandes mestres dos países. Quem escolhe o mestre de loja é o grande mestre. Né? A loja indica, a decisão é do grande mestre. Então, é uma ordem se por um lado ela tem uma abertura, por outro lado, ela tem um esquema totalmente fechado. Os ensinamentos, né, dos graus são recebidos em casa. Né? Então, você tem 3 graus de átria, né, que é o primeiro 1 ano na ordem. Depois você tem 9 graus de templo, onde você estuda tudo aquilo que a tradição Rosa Cruz tem para te oferecer. Depois você tem mais 3 graus, que são conhecidos como graus da hierarquia esotérica, ou grau de Illuminati, 10º, 11º e 12º. E a partir daí você tem planos, que são 7 planos, onde as monografias não acabam, quer dizer, não acabavam. Aí chegou um ponto que eles decidiram colocar um fim, e a partir daí o membro começa a receber tudo de novo, desde o início. Né? Assim que funciona hoje a antiga mística Ordem Rosa Cruz. As minhas referências, né, foram baseadas nesses 3 livros. O Christian Ribisi, Rosa Cruz, Histórias e Mistérios. O David Stevenson, As Origens da Maçonaria, o Século das Costas, 1910. E da Frances Yates, uma historiadora inglesa, que ela é específica para esse período, né, e ela estuda muito o rosacrucianismo e o iluminismo. O Iluminismo Rosa Cruz, que eu infelizmente não tenho traduzido. Tá? Então,